Tocou o alarme, tá na hora de Flash News aqui na BMC, então chega mais. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa edição de sexta-feira, dia 28 de março de 2025. O Flash News está no ar para a gente poder comentar sobre tudo do mercado financeiro na tarde de hoje, né? O que mais repercute aí nessa tarde, né? O Ibovespa que opera em leve queda aí desde a parte da manhã, girando em torno dos 132.700 pontos. Clima um pouco tenso aí por causa das expectativas, né? O clima sempre estava um pouco mais tenso em relação à expectativa dos investidores em relação aos dados do CAGED, que mostram como anda a geração de empregos formais no país. Entre as ações que mais caíram no início do pregão, destaque para Vamos e Hapvida, né, que registraram perdas significativas. E por outro lado, Vale e Petrobras segura um pouco o tombo desde manhã, com pequenas altas. No câmbio, o dólar dá uma subida aí, sendo negociado a R$ 5,76. Esse movimento reflete não só os dados locais, mas também o que está acontecendo lá fora, principalmente com os números de inflação dos Estados Unidos e tensões comerciais que continuam no radar. E falando em dados, o IBGE divulgou que o desemprego por aqui subiu para 6,8% no trimestre, encerrado em fevereiro. Já lá nos Estados Unidos, o índice PCE, né, que é o termômetro importante de inflação para eles, veio em alta também. Isso tudo pode influenciar nas próximas decisões do pessoal do Federal Reserve sobre os juros. Para quem faz day trade, algumas recomendações do dia envolvem ali papéis como Eletrobras, Multiplan, Pão de Açúcar e Klabin, mas isso a gente vai falar depois às 4h30 lá no closing. O que a gente precisa entender agora é no mercado macro, né, na macroeconomia. Esses dados do IBGE que vieram aí, também os dados de PCE, e não tem ninguém melhor para chamar hoje do que ele, o monstro, a fera, que está feliz da vida, com um sorrisão no rosto, Caio Augusto, meu caro amigo lá, economista do Terraço Econômico. Caio, seja muito bem-vindo novamente ao nosso Flash News. Ô, meu querido amigo Rafael Lara, muito bom estar de novo aqui na BMC. Eu falei que eu ia fazer isso, então, rapidamente, saudações corintianas. Tá feliz da vida, né? E vamos que vamos, vamos analisar esses dois pontos aí da macro global. O meu diretor aqui falou já que vai barrar. Então, se cair a internet, você está em casa, saiba que foi por coincidência. Porque que mostrou a camisa do Corinthians. Mas, enfim, vamos nessa, Caio. Vamos entender um pouco sobre esses dados de desemprego do IBGE, né? 6,8% de desemprego em fevereiro. O que isso muda para a gente no ponto de vista econômico? O que isso mostra para a gente? E por que o investidor tem que se preocupar em relação a esses dados, Caio? Esse dado recente do desemprego, ele traz uma notícia mais ou menos e uma notícia boa. A notícia mais ou menos é o fato de que o desemprego, apesar de estar subindo, continua sendo um fator de pressão para a inflação. Porque o desemprego estrutural, por assim dizer, né, aquele que não prejudicaria, não geraria pressão inflacionária nem diminuição da inflação, ele estaria ali na faixa entre 8% e 10%. São diversos institutos que calculam isso, que tem essas previsões, mas seria algo em torno de 8% a 10%. Estando em 6,8% e tendo subido, a notícia mais ou menos é que ainda há um espaço para o desemprego subir antes que ele comece a realmente não servir mais como pressão de inflação. Porque se ele serve como pressão de inflação, logicamente, a gente tem aí a política monetária, que já está bastante restritiva, tendo mais incentivo para ficar ainda mais restritiva. E a notícia positiva disso é que é o seguinte, apesar dessa alta no desemprego, o que a gente verifica é que o número de pessoas empregadas e, consequentemente, a massa salarial continuam bastante elevadas. E no final das contas, pessoal, uma coisa que a gente sempre tem que manter em mente é o seguinte, a gente tem diversos investimentos relevantes que são feitos com capital externo, a gente tem o hot money que vai e vem de acordo com o diferencial de juros, só que o que realmente movimenta a economia pela base mesmo é a massa salarial. Então esse número da massa salarial, se estiver indo bem, significa que eventualmente algumas pressões inflacionárias vão acontecer, eventualmente algumas restrições de oferta de mão de obra vão acontecer, mas no todo a economia está mais resiliente. E o que, para onde isso aponta? Isso aponta para mais um ano, 2025 provavelmente vai ser mais um ano, em que nós, economistas, vamos errar para baixo a previsão do crescimento da economia. De fato, né, e isso não é novidade para ninguém, a economia brasileira já está desacelerando, dentre outras grandes observações, justamente essa do desemprego subindo um pouco mais agora.
Só que a grande sacada e a melhor notícia disso, apesar de ser uma alta no desemprego, a grande sacada é a gente prestar atenção que, sim, a economia brasileira está desacelerando, só que não, aparentemente, até o presente momento, não vai ser um grande choque de desaceleração. Não vamos crescer 3% como crescemos nos últimos 4 anos, mas provavelmente isso não significa que a gente vai ter um cenário recessivo por aqui. O que, para o histórico do Brasil e para o tanto de recessão que a gente se meteu nos últimos 30 anos, já é uma excelente notícia. Perfeito. E aí, Caio, falando um pouco sobre esses dados agora dos Estados Unidos, né? A gente gosta muito aqui de acompanhar a Super Quarta, que é a época mais legal de você estar no mercado financeiro, né? Enfim, que é quando o nosso Serginho Groisman lá dos Estados Unidos vem a público e fala boa tarde, isso movimenta $1 bilhão no redor do mundo, e 1 bilhão é até pouco. E aí, vira e mexe, quando a gente vai olhar lá a declaração dele, né, o que vem na ata e tudo mais, ele fala muito sobre os dados de inflação. E ele é um cara que gosta muito de dados. Ou seja, não importa não importa um presidente querer arrumar na canetada. Ele quer o dado para conseguir arrumar a taxa de juros. Então, como é que você vê esses novos dados que saíram lá da inflação dos Estados Unidos? O que isso pode impactar numa próxima taxa de juros na próxima decisão de taxa de juros que está vindo pela frente? Aqui no Brasil tem uma notícia mais ou menos e uma notícia boa, e nos Estados Unidos tem uma mais ou menos e uma ruim. A mais ou menos é que no overall, se a gente for observar, a taxa de inflação nos Estados Unidos ela segue mais ou menos a mesma. Ela está ali 2,7%, 2,8%, com a meta sendo 2%, ou seja, ainda tem um certo caminho. Só que a notícia realmente ruim desse número é o seguinte: a gente teve um aumento de 0,4% no Core PCI, né, que é um dos maiores e mais relevantes termômetros para a inflação americana, e o consumo das famílias aumentou 0,1%. E por que isso é importante? Porque, na prática, uma coisa que a gente verificou durante muitos anos, e também foi um negócio que deu laço em todos nós economistas, que era o lance, mas os preços estão subindo e as pessoas continuam comprando, que é o famigerado pricing power, né? Quando as empresas sobem os preços, mas as pessoas não deixam de consumir. Isso durante 2021, 22, 23 e 24, aparentemente não trouxe tantos danos para o crescimento da economia americana, que continuou seguindo adiante. Mas agora, em 2025, isso já mostra sinais de desaceleração. Ou seja, os preços já chegaram a um ponto em que as pessoas, quando olham para a gôndola itens ainda mais caros, elas não vão falar, beleza, eu vou continuar consumindo isso. E por que eu digo que isso é uma má notícia? Porque os efeitos da metralhadora de tarifações de importações que o Trump está colocando agora, eles mal começaram a entrar. A gente tem que parar para pensar que é o seguinte: qual que é a única tarifação de todas as que o Trump colocou na mesa que realmente existe agora? A da China, que colocou 10%, depois colocou mais 10% e já tinha 25% antes. Então, quer dizer, itens vindos da China, sejam insumos ou produtos manufaturados, 45% de taxa. E como também já disse aqui uma outra vez, ainda assim, isso significa que são itens bem mais baratos do que os made in USA. Mas enfim, agora, imagina o que vai acontecer se, claro, a gente não pode tirar a possibilidade de que o Trump mais uma vez chegue segunda-feira da semana que vem e diga, eu conversei aqui, tive uma grande conversa com o presidente do México, com o primeiro-ministro do Canadá, então vou adiar mais um mês. Ele já fez isso 2 vezes, então não dá para a gente descartar que ele vai adiar. Agora, caso isso não seja adiado e caso novas tarifações sobre insumos e sobre bens finais sejam colocados, é inevitável que os itens fiquem mais caros nos Estados Unidos. E aí, por um lado, a gente tem uma pressão de curto prazo mais forte sobre a inflação, né? Porque, se o carro custava ali 60, 70 mil dólares, ele vai magicamente para 90 mil dólares apenas porque alguns países tiram proveito dos Estados Unidos, ou qualquer desculpa que o Trump quiser dar, as pessoas simplesmente vão parar de comprar. Então, no curto prazo, tem uma porrada inflacionária, e no médio e longo prazo tem uma porrada sobre o próprio PIB. E isso é muito importante a gente relembrar, o Fed de Atlanta, que é basicamente a parte do Fed que mais acertou as previsões
tanto nas altas quanto nas quedas da pandemia para cá, segue prevendo que vai ter uma queda, e agora eles só alteraram a previsão, acho que era 2,8, mas eles seguem prevendo que no primeiro trimestre de 2025, ou seja, agora, enquanto a gente está conversando aqui, o PIB americano deve ter uma queda de 1,8%. Então, assim, por que eu até abri esse comentário dizendo, no Brasil a questão do desemprego tem uma notícia mais ou menos, uma notícia boa, e nos Estados Unidos uma notícia mais ou menos, uma notícia ruim. Porque os efeitos disso, apesar do Fed estar correndo atrás de levar a inflação para a meta há muito tempo, né, desde quando ele começou as altas nos juros e parou de dizer que a inflação era transitória, apesar de que o Powell disse isso na semana passada, né, inclusive até trouxe certas lembranças de guerra aí para todos nós. Mas enfim, tirando esse aspecto, o que é importante a gente ter em mente é que os efeitos das tarifações eles não começaram ainda sobre os Estados Unidos. E se eles ainda não começaram, e ainda assim o core da inflação, o core PCI, acelera na maior velocidade dos últimos 12 meses, tem alguma coisa errada acontecendo. Então, assim, se aqui no Brasil uma desaceleração da economia já está sendo sentida, já está sendo observada, mas provavelmente não será uma porrada para baixo, nos Estados Unidos a gente não pode dizer a mesma coisa. Seja porque cresceu muito, muito além da média, muito além do esperado nos últimos anos, seja também pelo fato de que, por algum motivo, o Trump está tentando tornar os Estados Unidos uma república soviética, né? É melhor que fique mais caro para os habitantes dos Estados Unidos, os insumos, para os produtores, não sei exatamente o que ele tem na cabeça, mas no final das contas, porrada inflacionária de um lado, porrada no PIB para baixo de outra. Não sei como é que ele vai lidar com isso, mas aparentemente os efeitos já vão começar a surgir agora. Tá certo. Caião, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Flash. Te vejo semana que vem, hein? Valeu, querido. Até semana que vem, então. Até, valeu, obrigado. Caio Augusto, economista lá do Terraço Econômico com a gente aqui. É sempre muito bom, porque ele dá uma esclarecida pra gente, todo o cenário macroeconômico, que é sempre muito complexo de a gente conseguir entender. Então tem muita coisa e é bom que a gente vai pontuando aqui nesse xadrez que é a economia global. Bom, eu reforço aqui o convite, pessoal. Hoje tem closing, 4h30 da tarde, pra gente poder se encontrar ao vivo aqui na BMC News e falar sobre o fechamento do mercado financeiro desta sexta-feira e da semana. Né? Tudo que aconteceu nessa semana, a gente faz aquele retrospecto todo bacana. Então, 4h30 da tarde, aqui na tela da BMC News, estaremos juntos no closing, que é o jornal mais divertido e informativo da TV brasileira. Até daqui a pouco, pessoal. Tchau, tchau!